Você voltou, então fica aí, o canal é bom. Pronto, falei. É o canal Rabi Lopes, canal de variedades, com cosmovisão cristã. E não vale a piadinha que a gente não se vê desde o ano passado. Vamos ajudar o canal a crescer em 2023. Compartilhe com os amigos. Você está aqui porque você é o suprassumo do bom gosto. Você é um caminhão de rapadura da pesquisa do Google. Você é uma panela de açaí. Entendeu? Não? Gente, vamos explicar rapidamente. Ia lançar o vídeo de segunda, né, de ontem. E a plataforma parece que não deixou não, porque era um vídeo sobre as pedras guias da Geórgia. Pesquise aí por sua conta enquanto você pode, tá? Enquanto você pode. Agora vamos pro temão, porque esse homem chamado Scott McLaughlin entrou para a história de uma maneira muito negativa. Ele é o primeiro trans, ou ela, não sei como se chama agora perante a lei, ou a primeira mulher trans, como chamam, né? A ser condenado à pena de morte. E vai ser no estado do Missouri, às 6 horas da tarde de hoje, horário de lá. De onde eu tô aqui no Acre, né? Eu tô num fuso horário de 2 horas de diferença. O Missouri tem 1 hora de diferença em relação ao Acre. Então, daqui a umas 3 horas, vamos dizer assim, daqui umas 2 horas mais ou menos, do momento que estou gravando agora à tardinha, desta terça-feira, ele provavelmente será executado, a menos que aconteça aquilo que às vezes acontece, o governador intervenha num estado de graça, né? E pratique a clemência com o prisioneiro. Essa história vai chegar no Brasil um pouquinho maquiada. Você vai ler, ou já deve ter lido, a história assim meio enfeitada. Por quê? Porque vai dizer aqui, ó, ele vai se tocar pouco no que ele fez. O que o Scott McLaughlin, que agora chama-se Amber McLaughlin, mudou de nome, mas não mudou oficialmente, detalhe. O que ele fez? Ele era casado, tinha um casamento hétero, ou um relacionamento hétero lá com uma mulher. E eu tenho o nome dela aqui, cadê? Berly Gunter. Ele foi casado com essa mulher, e aí o relacionamento terminou, e ele começou essa prática de stalker, de perseguição, e etc. Foi tão sério que ela pediu proteção policial, já em 2013, eu acho, 2013. Ela pediu proteção policial. A polícia tinha que andar com ela, porque ele queria matá-la. Ele estava perseguindo-a para matar. Os vizinhos sabiam disso, todo mundo sabia disso. Aí ela deu uma aliviada nessa proteção policial, porque a polícia conduzia ela, tipo, para o trabalho. Aí ela deu uma aliviada nessa proteção policial, sentiu que o clima poderia voltar, e aí ela ia entrar com pedido, de novo, de proteção policial, porque ele estava ameaçando-a de morte. Nesse período que ela deu a vacilada, ele a matou. É só isso que você talvez vai saber na mídia brasileira. Ele é condenado por um assassinato aí de uma mulher no passado e tal. Olha, não. Ele matou uma companheira dele. Ele sequestrou, estuprou e esfaqueou até a morte. Isso lá no Missouri é crime hediondo, né? E é pena de morte. Lá é punido com pena de morte. Aqui no Brasil não é. Aqui no Brasil ele seria preso e rapidinho seria solto por bom comportamento. Mas lá ele estuprou, primeiro ele sequestrou, depois ele estuprou e depois ele esfaqueou ela até a morte. Tá bom. No momento que eu tô falando agora, tá havendo uma batalha judicial lá,
os advogados ainda acreditam que o governador do Missouri pode interferir nesse coisa de clemência e falar, não mata o Scott McLaughlin, dá uma segunda chance para ele. E aí, se isso não acontecer, Amber McLaughlin, que é o nome social que tem adotado, vai ser a primeira mulher trans a ser condenada à morte. A morte será por injeção letal, não será por cadeira elétrica, né? O pessoal sempre se pergunta assim, se a injeção letal é para matar o sujeito, por que o aplicador passa álcool para não dar infecção? Isso é uma piada antiga que se faz, né? Uma pergunta, não sei se é boba ou se é sábia, mas a resposta é muito simples. O cara que vai aplicar, ele apenas está seguindo o protocolo. Como ele é um profissional, tem que repetir o protocolo todas as vezes. Sim, tem que passar álcool, passar o algodão com álcool. Ok. O que os advogados dizem nesse argumento de pedir clemência? Porque o júri não foi unânime, tá? Ele foi condenado à pena de morte, mas tinha gente lá no júri que falou, não pode matar essa pessoa. Os advogados estão dizendo que ele foi detectado com distúrbios mentais e foi... Por isso que durante tanto tempo houve pessoas estudando tanto a vegetação quanto a fauna. Ok, apareceu uma interferência aqui. Ele foi detectado com desvios mentais e também com alcoolismo fetal. Deixa eu dar um jeito aqui nesse som aqui, só um momento. Tá, o que é alcoolismo fetal? Alcoolismo fetal está relacionado a pessoas que têm seus problemas porque suas mães consumiram álcool na gravidez. É um processo esquisito, ela na gravidez ela bebe, o álcool vai para o cordão amniótico e vai também para o bebê, e aí essa pessoa, cuja mãe deve ter consumido muito álcool na gravidez, nasce com alguns problemas. Então, por causa disso, os advogados estão pedindo clemência. Eu não sei se alcoolismo fetal leva você a sequestrar uma pessoa e estuprar essa pessoa e depois esfaqueá-la até a morte. Talvez problemas mentais, talvez, mas eu não sei se ele tem problemas mentais a ponto de cometer uma barbaridade dessa. Pelos meus cálculos aqui, 10 anos preso. 10 anos preso. E onde estava preso? Já que agora Amber McLaughlin é uma mulher trans. Estava preso num presídio masculino. Gente, aqui a gente precisa ver algumas... Assim, tem umas aulas de sabedoria expostas, assim. Primeira é sobre as escolhas da vida. Por que cargas d'água esse rapaz que tinha uma vida hétero, de repente resolve agora se apresentar ao mundo como mulher trans? Eu não sei se fez cirurgia, não sei o que foi, mas se vestia como trans. Você viu na capa do vídeo aqui, na thumbnail, é uma foto afeminada, de perfil feminino, né? E aí, ao fazer isso, e não tendo feito oficialmente, não ganhou o direito oficial de se chamar Amber, então ele ainda era Scott, embora o seu nome social seja Amber, ele foi parar no meio dos homens do presídio. Você faz ideia de quanta violência, de todas as maneiras, pode sofrer uma pessoa trans que vai para o meio dos homens num presídio? Não venha me dizer que a pessoa vai gostar. Não venha falar isso. Não é uma questão de prazer. Milhares de homens estão ali. Muita coisa do tipo mais deplorável possível. Inclusive, ser vendida para os chefões do presídio
como a prostituta, que vai ser alugada para vários presos. O que acontece ali dentro das grades, ali é mundo sinistro. Então, ao escolher esta vida de, eu sou mulher, eu sou uma mulher trans, me chamo Scott, mas eu sou uma mulher trans, deve já ter experimentado o inferno em vida. Cuidado com suas escolhas. A gente precisa também pensar nas escolhas da mãe. Se a mãe realmente consumiu muito álcool, olha, beber não é glamuroso. Encher a cara não é glamuroso. Se você é uma pessoa que já está enfileirando pelo vício, você é uma pessoa do sexo feminino, já está enfileirando pelo vício, na gravidez, talvez você vai ter desejos por álcool. Talvez o vício esteja lá e você vai estar prejudicando de maneira muito cruel o seu futuro bebê. A gente precisa pensar também na importância de uma família. Eu não sei de que família esse rapaz veio, mas tem álcool no meio. Os advogados vão falar de abuso. Você tem uma família tumultuada. Então, a melhor coisa que você pode dar para os seus filhos é uma família equilibrada. Pais e mães, casais que me veem nesse momento, dar ao filho uma família que ele queira reproduzir não tem preço. Dar a ele uma estrutura de vida que as memórias familiares boas o acompanhem pelo resto da vida não tem preço. A pessoa vai querer, vai crescer querendo repetir, reproduzir aqueles hábitos bons que viveu, que teve. Não é maravilhoso? O contrário também é verdadeiro. Uma família ruim pode gerar muitas marcas, muitas cicatrizes, muitas dores, né? Pode deixar o ser humano muito marcado. Mas o que mais também me chama a atenção nesse quadro do Scott, né? Scott McLaughlin, é a figura da graça, né? Porque na lei, inclusive, isso aí vai chamar graça. Ele pode não morrer se o governador, por graça, disser, não, dei uma segunda chance para ele. Dei uma segunda chance para ele. E que pensamentos passam na cabeça do Scott nesse momento? Cada minuto que passa, cada hora que passa. À medida que as horas vão se aproximando, o Scott vai perdendo as esperanças. Ele entende, ninguém vai ter misericórdia de mim, eu vou para a injeção letal, eu vou morrer, eu vou pagar pelos meus crimes nesse país aqui, dessa maneira. Mas aí se de repente o governador liga e diz, parem tudo, libertem o rapaz. Gente, os sentimentos do Scott mudariam da água para o vinho. Se existem pessoas que gostam dele, seus sentimentos mudariam da água para o vinho. Isso é a graça. Isso é uma figura da graça, porque o pecador diante de Deus é muito pior do que o Scott. Todos nós somos muito piores do que o Scott. A Bíblia diz que as nossas melhores obras de justiça são como trapos de imundícia. E aí nós estamos caminhando, às vezes, para a morte, sem o perdão de Deus, sem o arrependimento. E antes que isso aconteça, antes que o inferno eterno se torne uma realidade, Deus tem misericórdia de nós. Deus telefona para si mesmo e diz, está justificado. Pode ter agora paz, pode ir dormir em paz, está justificado, tenha paz com Deus. Voltando para o caso do Scott, como fica o sentimento daqueles que o odeiam? Se o Scott for perdoado, vai ter toda uma onda de protesto, vai ter matérias de jornais, artigos, desabafos na internet, as pessoas dizendo, como é que pode um monstro desse, um monstro desse, um monstro desse? Com a graça de Deus é a mesma coisa.
Quando você é alcançado pela graça de Deus, muita gente ao seu redor não vai dizer: ei, que bom, que legal. Quando eu era criança, as pessoas gostavam de dizer assim: mas todo crente tem um passado sujo. E eu aprendi a responder dizendo: ainda bem que é o passado. Deus pega nosso passado, ainda bem que é o passado. E quem tem o futuro sujo e a eternidade suja pela frente? Tem o presente sujo e a eternidade suja. Se você não entende a graça de Deus, graça não tem a ver com mérito. Aliás, o conceito de graça é aquilo que não se merece. Isso é graça. É o favor imerecido de Deus. E todos nós estamos numa situação de carência da graça de Deus, porque aos olhos de Deus ninguém merece nada. Isso é o relato honesto, não é o relato romântico, isso é o relato honesto. Deus nivelou todo mundo debaixo do pecado, e aos olhos de Deus, de um Deus perfeito, ninguém merece nada. É como, eita, que tipo de pessoa usa telefone convencional? É como você achar que formigas que estão perto da porta da sua casa, fazendo formigueiro, merece que você seja educado e dê bom dia para elas. Isso não vai acontecer. Então, não tem esse negócio de não merecia, porque a graça de Deus não é para quem merece. A graça de Deus é para quem precisa. E nesse caso, todos nós. Que Deus tenha misericórdia do Scott, que nessas horas que lhe faltam, alguma coisa possa acontecer. A principal seria ele se arrepender dos seus pecados e conhecer Jesus, o Filho de Deus. Se o governador ligar, isso será um plus. Eita! E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Hoje com esse tema brabo da primeira trans condenada à morte. Já leu essa história hoje? Presta atenção como é que você vai ler, tá bom? Se inscreve no canal, dá um like, comenta e compartilha. Valeu!